agora. Boa tarde. Tudo fechadinho aqui, tranquilo. E seguimos rumo à nossa casinha. Hoje alguns minutos mais tarde, porque o computador deu uma travada agora. Que eu precisei reiniciar, esperar e fazer um testezinho para não deixar nem me comprometer e nem comprometer a empresa no que ela precisa fazer. Mais uma tarde bonita e geladinha. E vamos para casa. Quando não dá, não dá. Não precisa arriscar. Você não tem esse motor todo. Talvez na CBR ninguém nem tivesse me visto. Mas eu não estou na CBR e nem fico aqui com choramingos. Gosto muito da minha motinha. Então, eu tô aqui com o tema a desenvolver, que é continuar aquele negócio da camisa do Flamengo. Mas eu tô seriamente pensando sobre isso. Não sei se eu quero. Também não sei como é que estão. Não sei se está nos vídeos que ainda que ficaram, ou se está nos vídeos que eu deletei. A questão do que eu já falei sobre futebol, acho que caberia mais para poder explicar isso. Essa ideia, essa conversa que a gente teve, que eu passei sobre minha tese de por que o futebol faz tanto sucesso no Brasil, né? Tem a ver com combinar os processos, mas não é justo, né? Porque o futebol, explico por que a tese inicialmente me passou pela cabeça agora, está errada, mas eu tenho que falar a tese. A tese é de que o futebol é um esporte onde quem ganha é quem trapaceia. Mas é um conceito de trapacear no sentido literal e não ético. Trapacear é enganar o seu adversário a ponto de levar vantagem sobre isso, mas dentro de um conjunto específico de regras. Dá pra entender, né? Ontem ele mexeu. Hoje não tá funcionando, então não faço mais. Não ponho mais isso aqui. Entendeu? Isso combina com, nessa tese que eu faço, isso combina com essa atitude do povo meio de levar vantagem em tudo e tal. Mas não é justo, porque países muito desenvolvidos, países cuja população, por questão de um crescimento até forçado, por ter passado por guerras, privações, de muito maior grau ético do que o nosso, muito maior grau enfim, de honestidade, de decência do que o nosso, coletivamente falando, países que também são apaixonados pelo futebol ou por um esporte específico. Quase todos os esportes coletivos funcionam dessa forma. O vôlei, o basquete, a finta, é você enganar o seu adversário. Também tem a ver com você ter uma força física maior, também tem a ver com o que você combina coletivamente com os seus companheiros, com as pessoas que estão do mesmo lado que você, para que dentro das regras específicas você possa enganar e ludibriar o seu adversário a ponto de vencer. Então, a tese ela é muito bonitinha quando a gente quer encaixar. É aquele tipo de coisa que eu tenho que fugir, que eu falei esses dias. É você ter uma ideia e usar todos os argumentos para provar essa ideia. E não você querer saber se essa ideia é real
E aí sim usar das pesquisas e dos argumentos para poder fazer essa verificação. Isso uma coisa bem diferente da outra. Porque eu acho que isso que eu falei sobre demais esportes e demais países derruba boa parte dessa tese. Isso você vai pegar países super desenvolvidos, mas é isso. Handball é uma mistura de basquete com futebol, onde você tem que fintar, você tem que ter uma força física muito maior e tal. E, enfim, você também tem que enganar. E quem domina o handball no mundo? O Brasil já foi campeão mundial. As meninas fizeram um papel excelente, né, na Olimpíada, tanto as meninas quanto os caras. São respeitados. Mas são os países nórdicos, né? Os países culturalmente muito mais desenvolvidos do que o nosso. E até os nossos brasileiros que fizeram muito bonito, tem feito muito bonito aí no handball, jogam todos fora também, jogam todos nos países nórdicos, né? A nossa maior jogadora parece que joga na Dinamarca, e os fortes são esses: Suécia, Dinamarca, até França, até, né? Então não se torna uma verdade porque eu quero que seja, né? É muito mais uma adaptação de falácia a uma verdade comprovada, né? E essa é a diferença entre teoria e regra, e lei, e fato, né? A gente coloca a lei da gravidade, vai funcionar se você acreditar nela ou não. Ela é uma regra básica, geral, uniforme. Calcula-se, por conta da força da gravidade, calcula-se velocidade de qualquer objeto de um determinado ponto do espaço até cair na superfície do planeta. Então, é diferente, é diferente. O que eu falei sobre futebol, essa minha brincadeira sobre futebol, ela não pode ser usada como regra. Foi muito mais um comparativo bobo. Agora, acredito que eu tenho motivos para pensar isso. Só que isso não faria, como eu já falei, de situações diferentes também verdadeiras, né? Então não posso usar. Agora, voltando a um assunto que eu falei de manhã, por exemplo, a sociedade evolui. A sociedade evolui. Eu já falei sobre isso. A gente hoje vive problemas que os países desenvolvidos viveram há 100, 150 anos, há 80 anos. Problemas básicos que os Estados Unidos viveram há 40, 50 anos atrás. E deixo claro novamente, os Estados Unidos não representa para mim uma nação de sucesso no conceito de igualdade social, no conceito de vários fatores. Mas, claro, eles já passaram por muita coisa até chegar no grau evolutivo maior do que o nosso, sem dúvida. Mas maior do que o nosso, cara, você quer ver? É uma guerra. Aí, oba, há um assunto legal para tratar. A imbecil ideia sobre a Argentina. Eu tenho amigos queridos, íntegros, decentes, que caem nessa brincadeira boba da Argentina. Essa brincadeira que há pelo menos 30 anos seu Galvão Bueno repete. Ele é um homem velho, um homem antigo, de valores, de costumes diferentes e tal. Fica aí! Caralho!
Dá seta! Seta! Pra sair! Seu imbecil! Ele tá no meio da rua, aí ele quer sair, ele vem pra cá, ele quer voltar, ele vai pra lá e tá tudo certo. Eu vi que ele tava vindo. Essa imbecilidade de brincadeira criada que diz, como é bom ganhar da Argentina. É assim, vamos falar sobre isso. Houve um tempo, e esse tempo, vai filho, você vai ou não vai? Parou, né? Houve um tempo, e lá se vão aí perto de 40 anos disso, que realmente jogar contra um time argentino ou contra a seleção, não só argentina, mas uruguaia, chilena, paraguaia, era sinônimo de guerra campal. Principalmente a Argentina era um time que unia. Um time dificílimo, a seleção da Argentina e times argentinos, como Boca e River, por exemplo. Que era o que existia. Já tinha São Lourenço, já tinha vários outros, mas eram de médios para pequenos. Time grande argentino era Boca e River, sempre foi. Hoje até existe uma equalidade maior aí, o River Plate já caiu para a segunda divisão. Foi um escândalo, mas caiu numa boa. E, enfim. E era mesmo muito difícil lidar com os caras. Nossa, que motoca bonita. Aquela branquinha ali. E era mesmo difícil jogar com os caras. E aí o mundo do futebol brasileiro sempre teve isso de que criou sim uma raiva, uma coisa de rivalidade. Isso eu, muito garoto, ouvia muito isso, de que esses argentinos. E o que era jogar com um argentino, né? Aí, cara, vai pra direita. Não fica esperando ele, não. A moto é bonita, mas ele não vai. A moto é gigante, pô. Era assim. O oposto não, um oposto brasileiro, o Uruguai. Muitos jogadores uruguaios fizeram sucesso no Brasil, porque além de um bom talento, o espírito do futebol uruguaio sempre foi um futebol muito viril. Muito viril. É assim, vale tudo para ganhar o jogo ou para não deixar o atacante levar vantagem, enfim, vale qualquer coisa. E a virilidade dos caras era uma coisa impressionante, assim. Se o cara tremesse, ele não levava, não dava, não rolava. Jogar contra o Uruguai era realmente não uma questão de guerra campal por causa da imprensa, nem nada. Eles tinham realmente um jeito extremamente duro de jogar. Duro. Quebravam mesmo atacantes e tal. Fica quietinho, filho. Doidinho. E o que era a Argentina? A Argentina tinha uma virilidade muito parecida, menor, mas muito próxima disso. E, além de tudo, uma malandragem, uma catimba. Uma coisa que extrapolava o futebol. Que batia, sabe, é um termo até feio, mas na época isso era muito usado. Saber bater. Né? Eles sabiam bater, escondidos, né? O juiz normalmente não via, ou o juiz também temia, muitas vezes, por estar no próprio campo argentino, né? Mas enfim, intimidava, mas sabiam bater nesse sentido de que batiam sem que conseguisse ver que, opa, foi sem querer, eu só fui disputar a bola, tal.
E, e ao mesmo tempo, quando o brasileiro ele não aguentava esse jogo, não só batiam, provocavam, era beliscão, era chutinho no tornozelo, era cuspir, puxãozinho de cabelo, sabe, coisa para irritar. E o brasileiro não sabia lidar com isso, durante muito tempo não soube. E ele caía na brincadeira e acabava sendo expulso, porque aí ele dava uma porrada mesmo. Aí ele dava uma cacetada e foda-se. E isso, se eu vi, eu imagino que a geração do Galvão Bueno, João Saldanha, não é da geração do Galvão Bueno. O Galvão Bueno tem perto de 70, o João Saldanha estaria fazendo agora 100 anos, né? Então é uma geração de diferença, né? Mas é a geração do Tostão, do próprio Pelé. Eles realmente presenciaram essa época em que era um sacrifício muito grande jogar contra a Argentina ou um time argentino, né? Quanto tempo o Corinthians, melhor time do Brasil, sempre lá, tal, nas pontas, e não ganhava a Libertadores porque não sabia lidar com esse espírito, né? Com esse contexto, né? E isso perdurou durante aí um tempo razoável, aí, até o início da década de 90, não mais do que isso, não mais do que isso. E as coisas mudam. Já mudou faz tempo. Já mudou faz tempo. E cara, esse jargão não termina nunca. Nunca, nunca, nunca. E eu considero o Galvão Bueno um cara de, assim, o embaixador dessa idiotice, dessa imbecilidade. Ele é o criador e o propagador do termo "como é bom ganhar da Argentina". E é uma questão que hoje extrapola. Há muito tempo extrapola. Brasileiros e argentinos convivem hoje com um mundo mais aberto, e as culturas mais abertas principalmente, convivem hoje em tranquilidade, em vários aspectos. O argentino sempre foi um cara muito provocador, mas uma provocação mais evoluída. O argentino ele aguenta a brincadeira, mas o brasileiro não aguenta. Eu acho, é a minha percepção. É o que eu entendo. Posso estar errado, não tem problema nenhum, mas eu sinto dessa forma. E só que isso já faz muito tempo que já não é o fato de pegar bem ou não, é o fato de que, assim, pondo todos os pontos da conversa, eu diria que já perdeu a graça. Eu diria que eu não me sinto vingado ou alguma coisa assim, não me sinto, enfim, eu não me sinto ofendido pela Argentina. Na verdade, eu nunca me senti muito assim. Já quando o Brasil perdeu para a Argentina na Copa de 90 e foi desclassificado da Copa nas oitavas de final, né? Deixa eu passar, bro. Você não consegue passar, eu passo. Já a Argentina já não tinha mais esse estilo de jogo. Já fazia muito tempo. Já não tinha. O ataque da Argentina era um ataque leve, leve, leve. O Maradona estava contundido, fudido, zoado. Canidia era um jogador rápido só. O meio de campo da Argentina era de jogadores desconhecidos, mas muito aplicados tecnicamente e tal, e só. E o Brasil era um time ridículo, medíocre, ruim mesmo. Isso deve ter
magoado muito o seu Galvão Bueno e sua turma, né? Porque isso ficou. E já é uma coisa tão ultrapassada, um jargão tão bobo. Mas quanta gente ainda aceita isso, não interessa, né? Ganhar da Argentina tem que ganhar mesmo, sabe? Os caras são forgados. Cara, é incrível, incrível. E isso é reflexo daquela falta de senso crítico que eu falo. Eu me sinto realmente muitas vezes muito sozinho ao falar isso que eu estou falando. Pô, você tá botando pilha do negócio tão bobo. É bobo. E é por ser bobo que eu me irrito. E é por ser bobo que eu falo. Porque é reflexo cultural. É reflexo de deficiência cultural. Vai até certo ponto e pronto. Não tem. Não tem por que hoje você ter essa visão de 30 anos atrás sem encarar como brincadeira. E o que me espanta são esses meus amigos, pessoas próximas, que encaram isso realmente como é falado lá. Puxa, como é bom ganhar da Argentina. Nossa, vai ser tem muito mais sabor de vitória ganhar da Argentina. Cara, Neymar e Messi jogam juntos no mesmo time. E completa lá o mordedor, lá o uruguaio mordedor, Luis Soares. Tem jogadorzaços. Um uruguaio, um argentino e um brasileiro. Então assim, já foi o tempo, né? Já foi. E a gente não muda. A gente não cresce. Você tem, assim, há um bom tempo, na verdade isso é só reflexo de eu ter ficado velho, né? Mas há um bom tempo. Olha, Fê, eu vou com você. Me irrita muito época de Copa do Mundo. Me irrita bastante. Porque é igualzinho. Os problemas somem, todos juntos pelo Brasil. Nossa, essa Copa de 2014 tinha uma coisa que era ultrajante para mim, que foi o tema do Itaú para a Copa do Mundo. Itaú, um dos patrocinadores masters do evento, não só da seleção brasileira, mas do evento em si. E aí, sabe, todo um clichêzaço de uma superprodução. Aí Paulo Miklos com a menina do Pato Fu lá, eu gosto muito dela. Esqueci o nome dela. Japonesa lá. E uma música ruim, clichê, bobona. Vamos juntos, Brasil. Sabe, eu não sei se é isso. Eu tô só pondo que é isso, é basicamente isso. Coração na chuteira, vai pelo povo e nada. Tanto que logo depois do 7-1, eu escrevi acho que naquela madrugada eu escrevi um texto. Olha, mano do céu. Eu escrevi um texto falando que, quem sabe, serviria para algumas pessoas, para alguns garotos, jogar essa importância fora, jogar essa doença contagiosa e alienante fora, para pensarmos melhor sobre o futebol ser só um entretenimento, só uma diversão, que não seria capaz de mexer com a vida de ninguém, né? E nem um fator tão importante quanto uma humilhação mundial, dentro de casa, com todos
ingredientes frustrantes que essa derrota para a Alemanha trouxe, nem isso serviu. As cabeças estão iguaizinhas, iguaizinhas. Para se pensar que aquela Copa do Mundo, novamente, foi a leitura dos senhores septuagenários comandantes do nosso futebol, octogenários, né, comandantes do nosso futebol, de que trazendo Luiz Felipe Scolari, um cara que tinha acabado de rebaixar de novo o Palmeiras, um cara cujas declarações de sistema de jogo era visto normal e tranquilamente como ultrapassado, com necessidade de ser reciclado, de ser repensado. Mas esses senhores octogenários trouxeram isso achando, não, o cara foi campeão em 2002, ele vai saber. E só. É assim, você tinha tido um técnico brasileiro, campeão campeão invicto de uma Libertadores da América, com um time razoável, não havia craques no time do Corinthians. Acho que o maior craque era um volante, que era o Paulinho. E campeão mundial naquele ano. E você sequer considerou o nome do cara naquele momento. Ou seja, não tinha critério, tinha jogada, tinha revanchismo, tinha interesse. Mas isso não interessa, eu não vou ficar aqui analisando Seleção Brasileira e Copa do Mundo de 2014, as causas do fiasco, que sempre é melhor que seja fiasco. A Copa de 2014 acelerou os processos de polarização do Brasil na questão política, porque tirou a paciência, tirou a morfina cultural, que é uma... Você vai descer, bro? Que é uma característica que o futebol provoca. Mas aí sim eu coloco uma questão que há muito tempo para mim não é verdadeira, é a junção da questão de patriotismo com a questão de futebol, principalmente de futebol. Vamos deixar uma diferença básica, eu vou te dar uma diferença básica. Patriota no futebol é um cara que vai assistir a seleção do seu país, torce, incentiva, vai atrás e, independente do resultado, a aplaude. Esse cara é patriota, aplaude assim, espontaneamente, sem precisar ficar dando desculpinha ou porque todo mundo tá fazendo, não. Patriota é esse cara. E sabe quem é assim, por exemplo, aqui na América do Sul? O argentino e o chileno e o uruguaio, eles são assim. E eu considero que o uruguaio, o argentino e o brasileiro são culturalmente, são socialmente, são coletivamente bem mais evoluídos que o brasileiro. Eu considero. E eu não tenho na minha... argentinos são assim. Bom, eu não tenho na minha cabeça nada. Alemães são mais assim, ingleses são mais... Não, eu não tenho. Acreditar nisso é quase como acreditar em estereótipos de signo, dessa baboseira inventada pelo homem, que ainda dá dinheiro a algumas pessoas, porque milhões e milhões de pessoas ainda acreditam nesta estupidez chamada horóscopo, chamada zodíaco. Ah, você é geminiano, né? Por isso que você... Não, eu sou totalmente diferente. Ah, é por causa do seu ascendente. Você sempre tem uma desculpa para justificar a sua imbecilidade. Mas, por favor, não a justifique com argumentos de signo, de zodíaco.
Mas enfim, voltando, normalmente é assim. Normalmente é assim. Eu assisti um jogo uma vez, na época que a seleção da Colômbia, até aconteceu uma tragédia na Copa, mas antes disso, nas eliminatórias, a seleção da Colômbia foi acho que a melhor seleção da Colômbia da história. Tinha Rincon, tinha Valderrama, tinha Asprilla, timaço, sensacional. Um dos melhores, a segunda ou terceira maior força da América Latina, com toda certeza naquela época. Um time que eles simplesmente meteram 5-0 na Argentina, em solo argentino. Estádio lotado. Sabe o que a torcida fez? Aplaudiu. Quando acabou o jogo, aplaudiu. Aplaudiu o jogo e aplaudiu a seleção. Eu me lembro de uma vez o Santos do Diego e do Robinho jogou na Libertadores, uma partida na Libertadores contra o América de Cali. E foi um show de bola, foi um show. Foi coisa de 4-0, 3-0, mas assim, o time do Santos redondinho, redondinho. Acabou o jogo, a torcida levantou e aplaudiu. Sem dar um pio, assim, tipo assim, xingar um, falar mal do outro, querer quebrar alambrado, porque o time local foi. Não. A torcida era 100% dos caras, praticamente, vai. Se tivesse 500 santistas ali, era muito. Cara, a torcida levantou e aplaudiu. Sabe quando você vai ver isso no Brasil? Mas, meu amigo, em raríssimas exceções, eu vou dar um exemplo agora, não é porque eu sou corintiano, mas é um exemplo de falácia. Em 2013, o Corinthians, como defensor do título, né? Passou a primeira fase e na segunda fase pegou o Boca Júnior. Boca Júnior super desacreditado, só tinha o Riquelme, mais nada. Já era um Boca Júnior já caindo um pouquinho, já um pouco mais fraco tecnicamente e tal. Corinthians perdeu a classificação. Acho que foi 1-0 aqui, ou 1-1. Precisava ganhar, perdeu de 1-0 lá, alguma coisa assim. E a torcida do Corinthians aplaudiu o time, levantou, aplaudiu, saiu gritando, saiu do estádio gritando timão. Beleza. Nossa, que exemplo de civismo e patriotismo. Justo a torcida do Corinthians, né? Não. Aquela torcida estava completamente anestesiada porque há menos de 6 meses havia sido campeão do mundo em cima do Chelsea. Então, não tinha problema ali. Ninguém estava devendo nada. Agora, esse mesmo jogo, tira os títulos de 2012 para você ver o que aconteceria, como aconteceu várias outras vezes. Polícia reforçadíssima para segurar porque os caras não se conformavam. Então, assim, eu dei exemplo de lugares próximos e de culturas no sentido de político, até econômico, muito parecido com a nossa, muito parecido, com atitudes completamente diferentes das nossas, completamente diferentes. Eu uso sim desses argumentos para explicar essas coisas, sim senhor, uso sim. É muito mais do que o caso de um torcedor que rouba a camisa do jogador de futebol e depois é tratado como um herói. Não o jogador, o torcedor que roubou. Aquela sensação doida de que eu fiquei louco. Mas o problema é cultural, socialmente falando, ele é coletivo. Até mais tarde, gente. Tudo de bom.